Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a Kathleen Kennedy, porque assim, esse canal aqui sobre cinema e sobre videogames mal está sendo utilizado. Então, quando surge um assunto que merece a discussão e sem a necessidade de tantas edições, porque eu ainda não sou bom nisso, né? Acho que vale a pena comentar e não tem como não falar sobre essa questão da Lucasfilm, né, que vai trocar de presidente no fim do ano, ao que tudo indica. Kathleen Kennedy, que com certeza é a pessoa que eles pegam para crucificar pelo fracasso de Star Wars nessa era Disney, né? Tipo, nem tudo que a Disney lançou de Star Wars é ruim. A primeira temporada de Mandalorian é boa, a segunda é ok. Você tem a série Andor, que foi um grande sucesso. Você teve Rogue One. Não dá pra falar que tudo que saiu da Disney foi ruim. Mas o que foi ruim, nossa. E assim, eu acho que o pior de tudo é que eles erraram nos filmes principais, né? Porque Rogue One é um spin-off, né? E quando a gente para pra pensar, episódio 7, apesar de ter sido um sucesso ridículo de bilheteria, lá 2 bilhões de dólares, para pra pensar que Star Wars é tão grande que no primeiro filme que lançam dessa nova era na Disney, tinha tanta gente acreditando que eles conseguem 2 bilhões em bilheteria. Tipo, a Marvel só foi conseguir 2 bilhões com Guerra Infinita. Então, assim, o que eu quero dizer é, eles tiveram aquele sucesso estúpido de bilheteria, mas o filme era uma cópia do episódio 4. Aí no oitavo filme, veio aquele filme que só tem reviravolta e fotografia bonita, porque a história é uma porcaria, né? Os Últimos Jedi. Talvez um dia eu dedique só pra falar do Último Jedi como ele é um filme merda. E aí a gente. Que tem gente que ainda tenta falar que esse filme é bom, eu acho ele uma merda. Mas nenhum filme é tão ruim quanto o 9. O 9, ele é tão ruim, que as pessoas começam a olhar o Ataque dos Clones e a Ameaça Fantástica e falar, não é tão ruim assim, né? Porque realmente, assim, o Ataque dos Clones parece o Cidadão Kane perto do episódio 9. E não tem como negar a influência da Kathleen Kennedy para esse fracasso. Inclusive, o cara que estava sendo escalado para ser o diretor do nono filme não era o J.J. Abrams e nem era o Rian Johnson, era o Colin Trevorrow. Ele que falou que foi ideia da Kathleen Kennedy trazer o Palpatine de volta, né? Então, assim, os diretores talvez não tinham tanta influência, não tinham tanto poder criativo, porque havia muita interferência do estúdio e claramente não tinha um ponto A, ponto B, né? Tipo, eles não planejavam essa história do que ia acontecer com a Rey, Finn no primeiro episódio para o episódio 9, entende? Não tinha nada disso, não tinha retorno do Palpatine planejado. Tudo isso foi feito nas coxas, de maneira desorganizada, e a Kathleen Kennedy é considerada a grande culpada pela maior parte dos fãs de Star Wars, mas será que é tão verdade assim? Eu acho que sim, porque é impossível negar que ela tem influência nisso, e mesmo se ela aceita ser um fantoche da Disney, né, que a Disney no final é a chefe da Lucasfilm, né, a proprietária, né, ainda assim ela tem responsabilidade por ter dobrado os joelhos para, assim, uma produção, né, que tem um carinho de tanta gente ser vilipendiada, né, porque eu já sabia que ia dar errado quando se vê essa falta de planejamento e a maneira que as produções vão saindo, né? É tudo feito aos excessos, é tudo feito com a produção extremamente apressada, mal feita. A gente olha, por exemplo, o livro de Boba Fett é uma das coisas mais horríveis que eu vi na vida, né? Tipo, aí você tem lá a Acolyte, na misericórdia, muita coisa ruim que sai, né? Porque, assim, para cada ano tá tendo 4 livros de Boba Fett ou Acolyte. Então, esse tem sido o grande problema. Não tem planejamento, não tem alguém ditando para onde a história vai. E a Kathleen Kennedy, gente, ela é uma produtora muito boa, lendária. E assim, ela fez assim, parte da equipe do Steven Spielberg, né? Tipo, depois do Caçadores para Arca Perdida em 81, ela foi a produtora de todos os filmes do Spielberg, até Lincoln em 2012, né? Depois disso, quando ela assume a presidência da Lucasfilm, o Spielberg arrumou outros produtores. Mas, assim, esse foi inclusive o último filme que ela produziu antes de virar presidente da Lucasfilm, né? Lincoln. Depois ali é os filmes do Star Wars, que ela também assina como produtora. Mas para pensar que essa mulher, junto também com o seu marido, que também é produtor de cinema, né? Os caras trabalharam na trilogia De Volta para o Futuro, como produtor para o Robert Zemeckis, já trabalharam em filmes do Clint Eastwood, já trabalharam em filmes do Scorsese. O Sexto Sentido, ela foi a pessoa que ajudou a produzir o primeiro filme de grande sucesso do M. Night Shyamalan. Então, assim, ela trabalhou com muito diretor de calibre extremamente elevado. E, assim, ela trabalhou com Richard Donner também em Goonies. Então, assim, é muita coisa que essa mulher já trabalhou, muitos filmes assim, premiadíssimos, ganhadores do Oscar. Mas aí que a gente para pensar, ela era produtora, mas acho que o que ela mais trabalhava na produção desses filmes era em acordos com os estúdios de cinema, distribuidoras. Ela trabalhava também para conseguir, quem sabe, direitos de certos personagens.
Será que ela trabalhou em cilada para Roger Rabbit? Pode ter sido ela quem negociou com a Disney e a Warner os segundos juntos do Pernalonga e do Mickey Mouse no filme. Foi a única vez que esses dois personagens contracenaram oficialmente. Então, assim, cara, ela tem esse tipo de poder e qualidade, mas qualidade criativa para definir os rumos de uma saga, né, de tomando as decisões do que vai acontecer na história. Eu acho que não. Inclusive, assim, ela sempre está lidando com diretores que com certeza não gostam de ter os seus produtos alterados, entende? Você acha que o Spielberg gosta dos produtores metendo o dedo no que ele faz? A mesma coisa para um Martin Scorsese, para um Shyamalan da vida, né? Eles podem estar até errados. O Shyamalan estava lá no último Mestre do Ar, mas a questão é, esses caras batem o pé. Então, assim, eu acho que o fato de ela estar trabalhando muito com esses caras é porque ela faz parte da questão gerencial, de infraestrutura e não da parte criativa. E colocar essa mulher na parte criativa de uma das maiores empresas em termos de produtos como Star Wars e Indiana Jones, cara, foi um erro, né? Indiana Jones 5 é muito ruim e ela foi uma pessoa que estava lá diretamente envolvida na produção criativa do filme. E a gente viu, não saiu um bom filme. Ela é ótima produtora, mas ela não é uma pessoa que tem grande imaginação e criatividade para liderar isso, né? Tipo, e no final das contas, ela faz parte sim desse fracasso de Star Wars na retomada para os cinemas. Seja de duas formas, por não ter competência criativa para lidar com algo tão complexo e tão grandioso quanto Star Wars, e como foi tão bem sucedido com Indiana Jones, ou seja, por ser um fantoche da Disney o que ela quer. Porque no final a Disney só comprou Star Wars do George Lucas se garantisse total controle criativo. Então, assim, ela sair pode ser bom, mas depende de quem vai assumir o lugar dela na Lucasfilm. Precisa ser alguém de criatividade, inteligência. Talvez o Dave Filoni seja melhor, mas a gente só vai saber isso no futuro, né? Mas não tem garantia de que as coisas vão para melhor depois da saída dela. Tem muita coisa engatilhada que ainda é coisa dela e que não deve ser muito bom, não. Então,